o que eu ia dizendo e vou dizer. Preste atenção. Está aqui em Romanos, no capítulo 10. Você vai ver o texto, se você quiser seguir. O Braulio vai colocar aí Romanos 10, de 13 a 18. E preste atenção, porque diz assim, Paulo falando na epístola dele aos Romanos, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão? Ele cria um problema retórico e real. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? E a resposta é sim, por certo. Por quê? Porque está escrito, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo, conforme diz o Salmo 119, e o Salmo 119 não está falando de homens pregando para seres humanos, não está falando desse ato missional da pregação. O Salmo 19 diz que os céus é que fazem a pregação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, apesar de não haver palavras, nem falas, nem som, no entanto, e é isso que no entanto significa aqui, no entanto, apesar disso, por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus, a pregação sem palavras, sem discurso humano, sem nenhuma comunicação em código compreendido, desenvolvido, ou aperfeiçoado, ou mesmo criado pelo ser humano, sem nenhuma forma de linguagem ou de palavras, ou mesmo de som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, através da natureza, através da criação. E as suas palavras, portanto, desse modo, são espalhadas na linguagem antiga até os confins da terra, significando dizer que por todas as dimensões do que a percepção alcance, ele diz até os confins da terra, porque era tudo o que a percepção alcançava, o que os olhos viam. Agora os nossos olhos alcançam e alcançam praticamente até 14 bilhões e 500 milhões de anos. Alcançam estrelas, estamos em Marte.
e alcançando além, 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 além. E o que se diz aqui no Salmo 19 é que tem uma pregação de Deus, sem palavras, sem linguagem, sem nenhum som, sendo ouvida por outras formas, de outros modos, e frequentemente ouvida em sonhos, em conexões, percepções incompreensíveis, ou em discernimentos, ou em elevações, em sustos, em epifanias, em descobertas, na explosão de algo incompreensível que brota como consciência nos lugares, nas pessoas, nas culturas, nos ambientes, nas circunstâncias, nas atmosferas e nos biomas religiosos, na Terra inteira, os mais diversos, ou no coração das pessoas, mas sem fé formal, mas sem fé catequética. No entanto, em toda a terra, em todos os corações, em todos os sentimentos, em todas as emoções, em todas as razões, em todos os discernimentos, se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E hoje seria uma coisa banal que alguém, estando na Lua, me ouvisse pregar daqui a eles lá. No entanto, seria um desperdício, porque não haveria pregação maior do que, estando na Lua, abrir os olhos e se assustar, se apavorar com a Terra. A Terra, sem que mãos visíveis a segurem, rodando em movimentos perfeitos, em pendularidades completamente simétricas, tudo maravilhoso, uma orquestra de perfeição, sem atraso, e ver atrás o fundo infinito do espaço incompreensível. Que choque! Sem linguagem, sem palavras, sem nenhum som. No entanto, por toda a Terra, por todo o universo, em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer tempo, se faz ouvir a sua voz. E aí é esse o texto, Salmo 19, que Paulo usa para explicar e para responder aos argumentos que ele cria. Quais são os argumentos? São esses que eu li. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele mesmo cria esse problema, mas como? E nos dias dele havia, e ele sabia, ele não era um tolo que só enxergava o umbigo. Ele era um cara que conversava com os youtubers da época, sabe quem eram? Eram os mercadores nas caravanas, que iam da China para a Índia, da Índia para outras regiões da Ásia, e que encontravam povos de onde hoje são as etnias que já fizeram parte da antiga União Soviética, e gente da Ásia Menor, hoje Turquia, e gente de Roma, e gente da Europa toda, e gente da África, e gente da Arábia. Era um mundo de muita conexão, de muita highway,
não era digital, mas era humana, eram plataformas em camelos. E ele era um viajante que não parou até morrer. Foi nas vezes em que o prenderam. Do contrário, ele andou mais do que a gente possa conceber. E ouviu, e ouviu, e ouviu de gente que ele sabia que ele nunca alcançaria, que nenhum dos apóstolos alcançariam, gente que morreria sem jamais ouvir falar o nome Jesus. Ele considerava que toda a terra que tinha ouvido a voz dele já era um milagre. Agora, ele sabia que havia mundos e mundos e mundos não alcançados. Ele não era um ignorante a respeito da pluralidade dos povos, das etnias, das distâncias, dos cultos, dos deuses, dos modos e formas de expressão humana. Não. Mas ele sabia que Deus iria falar com todo mundo, até os confins da terra. Aí ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele levanta um problema: como? Porém, invocarão aquele em quem não creram. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são sobre as montanhas, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas ele sabia que não haveria gente para ir nem na geração dele e nem em nenhuma outra geração para alcançar todas as pessoas que nascessem, que partissem e que partiriam sem uma informação sobre o Senhor, que a maioria dos cristãos e dos judeus imaginam que habita um livro, sem cujo livro Deus não fala, sem cujas palavras pronunciadas por homens Deus está aprisionado. Aí ele levanta esse problema: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como? Como? Se não há como. Aí ele diz: não. Essa pregação de Deus universal não depende de homens. Se você é um ser humano e creu na verdade do Evangelho, creu em Cristo Jesus e ficou cheio dessa consciência e vai pela terra e prega, como eu fiz a minha vida inteira e faço hoje e farei até morrer, e faço todo o tempo, e faço todo dia, e faço com prazer, aproveite o privilégio e a oportunidade, mas não fique arrogante, achando que se você não chegar, Deus não tem como falar. Porque Paulo que ia e foi mais do que todo mundo que a gente conhece, dadas as circunstâncias e as dificuldades, eu não conheço ninguém que tenha ido tão longe quanto Paulo foi, em lombos de jumento ou a pé. Ele foi daqui à Lua e voltou proporcionalmente ao que a gente tem como vantagem de viagem de avião. E se não fossem essas facilidades, nós não iríamos até a esquina. Como não vamos? É mais fácil um cara pegar um avião aqui e pregar na Turquia do que ir até a esquina e conversar com pessoas, ir até o bar, a padaria, fazer amigos em algum outro lugar, desenvolver relacionamentos para, enfim, também abrir o coração sobre aquilo que lhe seja mais importante no ser. Esse é um privilégio, é meu, e eu faço isso por amor, não por nenhuma obrigação, é pura paixão. No entanto, eu sei
que por toda a terra se faz ouvir a sua voz, sem linguagem, sem palavra, sem som. Até os confins, aonde quer que haja um ouvido para ouvir, essa voz está revelando sabedoria de um dia a outro dia, está falando da sutileza, das reflexões, na graça do tempo, nos sustos ou revelações ou epifanias no espaço, na natureza, através de angústias, através de alegrias, através de socorros humanos e gratidões no coração, através de contemplações, através de sonhos, através de sustos de compreensão, sem que ninguém tenha chegado, sem que aquilo que para você seja a revelação tenha chegado com essa formatação, ou com esse enlivramento. Enlivramento, não é livramento, é enlivra de livro, enlivramento as pessoas até os confins da terra. Hoje, por exemplo, se Deus fosse depender dos judeus e dos cristãos para se comunicar com a terra, Deus estava em silêncio, porque praticamente mais de 2/3 da humanidade não ouviram falar no nome Jesus. Mas Deus, todavia, está falando sobre o Cristo, falando sobre o amor, falando sobre perdão com elas, em qualquer lugar da terra, ou em qualquer lugar onde venha a haver um ouvido, uma compreensão, um discernimento, uma percepção. É o que Paulo diz quando ele resolve o problema que ele mesmo criou, e ele foi usando os meios de comunicação até que chega uma hora que ele para e diz: não, todos ouviram, todos, porque todos existem no espaço-tempo, todos são saculejados pela existência, pela natureza, pela consciência, pelo Espírito Santo, pela luz que nos invade, que nos ilumina. Porque Deus é livre, porque Deus é Deus, e porque por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Senhor Jesus, eu te peço que tu faças e concedas e permitas que aqueles que estão aqui hoje sejam as pessoas certas para ouvirem e entenderem o que está sendo dito. É o que eu te imploro, que tu realizes no coração de todos, em nome de Jesus. Amém.